Iluminados e iluminadas, depois do vídeo de hoje vocês nunca mais vão assistir os contos de fada com os mesmos olhos. Nós vamos destrinchar o despertar do indivíduo como um ser sexual através da metáfora do conto de fada clássico da Bela Adormecida. Mas antes, uma história da vida real. Mas eu achei que os budistas não podiam fazer sexo. Mas minha senhora, tem países inteiros com a população quase toda budista. Se esse povo todo não tivesse feito sexo, esses países já tinham entrado em extinção. Buda mesmo já morreu tem mais de 2000 anos. Inclusive já morreu todo mundo que vivia com ele. Então, se hoje em dia tem livro, ensinamento, monumentos, estátuas e monges, é porque o povo tá fazendo filho desde aquela época. E a senhora sabe como são feitos os bebês, não sabe? Ou vocês acham que o rosário dos monges são as sementinhas dos novos budistas? Os monges estão lá fazendo a estatística, eita, que tá caindo o número de budistas do mundo. Vamos plantar. Ó a sementinha, um budista. Mais uma sementinha. Eita, essa foi uma fraquejada na sua mulher. Mais uma sementinha, um monge. Ai, ai, ai. Mas agora, sério, sem piada, os monges são celibatários, mas eles têm que ter nascido de um casal de pais que tenham feito sexo. Oh my god! E eu ouvi de verdade essa pergunta, mas os budistas não podem fazer sexo. Então achei melhor explicar aqui como nascem os monges. Mas, como sempre, vamos soltar uma pergunta filosófica. O que é a vida? Se a gente realmente parar para pensar, a vida é uma loucura. O que é a vida? Então, se a vida é essa loucura, a gente pode praticamente dizer que a vida é uma doença psiquiátrica sexualmente transmissível? Hello, iluminados e iluminadas, sejam bem-vindos ao nosso canal Amigo Monge. Eu sou um monge, você é o meu amigo, esse é o nosso canal, sintam-se em casa, pode tirar os sapatos se não tiver chulé. E eu tava meio doentinho nos últimos dias e reassisti, depois de décadas, o desenho da Bela Adormecida. E eu procurei até assistir aqui no YouTube algumas análises da Bela Adormecida, mas não achei nada que correlacionasse a história com o despertar do indivíduo como um ser sexual ali por volta mais ou menos dos seus 16 anos. Curiosidade que originalmente eu convidei para esse episódio a Camille Paglia, que é uma professora acadêmica, feminista, especializada na história da arte, na cultura pop, enfim, uma pessoa por quem eu tenho bastante apreço, mas ela está em retiro, então não estará presente nesse episódio. Paciência. Vamos lá, vamos decodificar esse negócio. Ai, ai, ai. Qual é a simbologia da Bela Adormecida transportada agora para o século XXI? O rei e a rainha são os pais protetores marinheiros de primeira viagem. A Aurora representa o Enzo ou a Valentina, ou seja, esse bebê, essa criança desiluminada. E as fadas guardiãs representam como a família quer se cercar e ver as suas pautas acolhidas pela escola, pelo condomínio, pela babá, pelo videogame, pelas atividades extracurriculares, pelo intercâmbio e etc. A Malévola é o comportamento predatório e ameaçador do mundo, que os pais já conheceram lá atrás em algum momento, mas resolveram repudiar e fingir que não existe. O príncipe Philip representa a consciência madura, nascida das experiências de vida. E o exército dos diabretes de Malévola representa esse aliciamento progressivo do Sansara. My precious! Que através da força do hábito, do costume, da dessensibilização, vai tentando ali aliciar e seduzir a gente. E a agulha na roca de fiar é uma coisa antiga e desconhecida fora ali do cotidiano do bebê desiluminado. E ela simboliza os perigos do caos, da violência, do sexo, do crime, das drogas e do fracasso. E o dragão e a floresta de espinhos são os desafios ou as dificuldades da consciência, para trilhar um caminho de volta, para integrar as sombras do passado como uma ferramenta para o futuro. E o povo que dorme representa a ausência, o desaparecimento daqueles que a gente considerava amigos em tempos de crise. Mas vamos falar mais de sexo, vamos lá! Então os pais da Aurora, ou do Enzo, ou da Valentina querem o melhor para o seu filho. E querem envolver essa criança numa bolha social hermética, estéril, hidropônica, segura e blindada. Propositalmente esses pais se esquecem, ou melhor, isolam e alienam completamente essa criança da realidade nua e crua do mundo. Mas é claro que, tchan 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 tchan, sem grandes surpresas para quem está assistindo, eles descobrem muito rapidamente que o contato para com o mundo é inevitável. E a visita da realidade feia das coisas nem bate na porta, já chega a cavalo.
A Malévola chega ainda no batizado da Aurora e a amaldiçoa. Ouçam bem todos vocês, a princesa crescerá em graça e beleza e será amada por todos aqueles que a conheçam. Mas antes do pôr do sol do seu 16º aniversário, ela picará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. Oh my God! Mas o que o budismo tem a ver com isso? É claro que tudo isso varia muito de pessoa para pessoa, mas em termos gerais, no budismo tibetano e nos ensinamentos da medicina e do tantra, em cada fase da vida existem canais energéticos sutis pelo corpo, onde circulam substâncias que influenciam inclusive o nosso comportamento. E ali, mais ou menos por volta dos 16 anos, na ocasião do aniversário da princesa Aurora, se dão movimentos internos importantes relacionados com o despertar dos caracteres sexuais secundários. Na história do desenho animado, os pais tentam destruir todas as rocas do reino. Gente, essa história toda podia ter sido resolvida com uma conversa honesta sobre educação sexual. Quer dizer, ao invés de tentar esconder todas as agulhas do reino e manter a menina coitadinha na ignorância, eles podiam muito bem ter falado: isso aqui é uma agulha e isso aqui é um dedal. E quando você coloca o dedal, a agulha pica, mas não mata. E na vida real, tanto quanto nos contos de fada, a falta de uma educação sexual mínima pode acarretar catástrofes pessoais, mas também questões sociais endêmicas numa verdadeira crise de saúde pública. Porque tem que encapar o dedinho. Pra gente ter filhos, precisa ter responsabilidade, precisa de amor e afeto, mas também precisa saber educar. A saga da Bela Adormecida foi ter sido filha única, alienada pelo amor e pelos cuidados excessivos dos pais, de modo que depois ela acabou sendo aliciada pelas circunstâncias atrativas e enganosas do mundo. Experimenta! 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 E isso termina por matar a sua inocência, matar a sua criança interior e a faz cair nesse adormecimento da ausência e da procura dela mesma, até o momento no qual ela consiga integrar essas experiências desconjuntadas no despertar da sua nova identidade como uma pessoa adulta. Mas, para isso, a consciência vai ter que cortar um dobrado, para fazer esse caminho de integrar a sombra e pegar os limões azedos da vida e transformar numa limonada. E a vida é isso, né? A gente ir aprendendo a integrar as experiências. E a conclusão da Bela Adormecida é: quem faz filho tem que educar. Porque senão, como já dizia a minha avózinha, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E atenção agora para os relatos das frustrações sexuais ouvidas nos atendimentos do confessionário do monge. Iluminados, eu tenho muita alegria de interagir com vocês aqui no YouTube, também, principalmente no Facebook, nos stories do Instagram, nas mensagens que a gente troca. E eu tenho respondido muitas perguntas sobre o budismo, sobre o Tibete, sobre os monges, sobre o Zen, sobre a meditação. Mas o outro tema recorrente tem sido o sexo. Então também queria deixar como conselho geral que vocês não se preocupem demasiado com isso, por conta da frequência, por causa de algum desejo assim não muito convencional, ou porque você acha que gosta de uma iluminada quando era pra gostar de um iluminado, ou ali no meio da coisa de repente uma coisa foi colocada no lugar errado, etc. Quero deixar como sugestão que essas conversas que pertencem na cama, no quarto, que elas sejam tratadas com o parceiro, com a parceira, com os parceiros, na cama, no quarto. Vamos deixar o confessionário mais pro drama dramático. Apesar que tinha um monte de relatos de vocês fazendo coisas nos lugares bem estranhos. Então no Dharma, nos ensinamentos budistas, não tem esse conceito de sujeira, de culpa, do pecado original, tá bom? Então sejam responsáveis, felizes, saudáveis e observem o respeito e a consensualidade. Obrigado, iluminados, por me acompanharem. E eu descobri, não sabia, tem uma coisa de um sininho aqui. Então apertem o sininho que vocês vão receber notificações de alguma coisa. Que já tá virando igreja aqui esse negócio, né? Agora quando o sino toca é hora de ir pra igreja. Aleluia, irmãos! Gom! É hora de assistir o monge! Gom! Ajoelhe e confessa, seu sujo! Muito obrigado, então se inscrevam, chamem o povo de Deus para assistir também. Quem sabe depois eu não me animo para falar um pouco mais sobre as concepções do Tantra no Ocidente, que é o Tantra, é uma prática sexual, existe sexo tântrico, ou é tudo mentira para vender algum curso? E lembrem-se, quando a gente abre o olho da sabedoria, até os contos de fada surgem como ensinamentos. E me perdoem porque eu perco amigo, mas não perco a piada. E esse trocadilho agora que a gente já acabou, já veio praticamente pronto. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Foi bom pra você também? Até semana que vem. Tchau.